Olá a todos, muito prazer, eu sou a Lauren. Eu atualmente sou mestranda no curso de pós-graduação em História da Universidade Estadual de Ponta Grossa e, além disso, eu também sou pesquisadora de uma ONG que chama CEDERVA, que é o Centro de Desenvolvimento e Educação sobre os Sistemas Tradicionais da Erva Mate. E essa pesquisa que eu faço na ONG, ela se relaciona bastante com a minha pesquisa de mestrado. Ao relacionar justamente essa questão do meio ambiente, com a questão da erva mate, com a preservação florestal e tudo que desse sistema é possível provir. Então, a minha pesquisa propriamente dita, ela se chama Barões da Modernidade e Sistemas Tradicionais de Produção de Erva Mate. E eu sou orientada pela professora Alessandra Isabel de Carvalho, que é historiadora, e pela professora Evelyn Nimo, que é antropóloga. Bom, falando um pouco mais sobre a minha pesquisa, o primeiro elemento que consta ali é essa questão dos barões da modernidade. O que eu quero dizer com isso? Os barões, a gente tem que pensar que eles foram uma parte essencial da história, da economia e da indústria paranaense, tendo em vista ali que no século XVIII, XIX, até o comecinho do XX, eles tiveram realmente uma preponderância acima das economias que estavam postas ali no território paranaense. E posterior a isso, a gente sabe que houve ali uma crise instaurada no setor da exportação, né, da erva mate, tendo em vista que ela era realmente uma economia voltada para a exportação, principalmente aqui para os países do sul, da América do Sul. Mas a partir do momento em que houve principalmente ali as questões da perda de um mercado super importante, que era o mercado argentino, aí entra também no contexto da Grande Depressão, e aí entra vários outros elementos da economia mundial que acabam interferindo nessa economia, e acaba é, a economia ela perdendo aquele enfoque que tinha aqui no Brasil. É, a partir de então, a gente tem, inclusive na historiografia, é, lógico que existem trabalhos excelentes e de qualidade, falando principalmente sobre as instituições governamentais que foram feitas visando fazer a manutenção desse sistema de produção, mas não se tem estudos propriamente sobre como essas indústrias permaneceram nesse meio tempo, após realmente o que se chama da queda da erva mate, ali na década de 20 e de 30. É, então, o que eu estou me propondo a fazer é justamente pegar esse intervalo porque atualmente a gente acaba tendo uma revalorização da erva mate, principalmente a partir da entrada dessas grandes empresas que são, né, representadas pelos conglomerados, como é a Coca-Cola. A gente tem algumas outras empresas regionais aqui também que se sobrepõem bastante nesse comércio, mas anterior a isso, a gente tem ali como se fosse uma um eco. São informações que estão faltando serem analisadas e como que essa vegetação e como que essa produção permaneceu por todo esse tempo, mesmo estando ali sendo uma economia que passou por uma grande crise. E o que eu me proponho é fazer é justamente isso, pegando nessa ideia dos barões da modernidade, lembrando lá do Visconde de Nácar, lembrando de outros ervateiros que foram bastante deslumbrados aqui pela região. Quando eu falo de modernidade, eu quero justamente me referir a essas empresas novas que elas se mantiveram no comércio, só que aí, logicamente, é, reformuladas, porque da mesma maneira que elas estavam lá no século XX, no século XIX, não seria possível haver uma manutenção, tendo em vista toda a transformação econômica que houve. E então, me proponho a fazer justamente conseguir entender de que forma que o comércio se reorganizou, tendo em vista todo esse cenário de transição. Bom, sobre essa dinâmica da erva mate, é importante a gente ter em mente que inclusive é um dos motivos pelos quais eu pesquiso o que eu pesquiso, justamente por perceber que atualmente a gente tem basicamente dois estilos produtivos de erva mate, que é aquela erva mate sombreada, que aí ela fica, logicamente, debaixo da araucária, né, que a gente costuma falar, só que não apenas da araucária. A araucária é tido como um exemplo
um exemplo maior, né, do sombreamento da erva mate, mas essa erva mate sombreada, por estar ali no seu ambiente natural, ela acaba estando também numa interação com todas as outras espécies, tanto vegetais quanto animais que estão presentes em todo o ecossistema. Ela está no mesmo ambiente que as espécies que são comuns aqui, araçá, butiá, tem diversos tipos de palmeiras, enfim. E, inclusive, vegetação rasteira, e aí a gente vê também em algumas propriedades essa erva mate estando no mesmo ambiente da criação de animais, seja para consumo, seja cavalo, e aí tem os insetos e tem toda a diversidade ecológica realmente. Essa é a erva mate sombreada, que a gente chama. Mas também se tem outro tipo de erva mate que acabou vindo com força total a partir do desenvolvimento da Revolução Verde aqui no estado, aqui na região sul, de uma maneira geral, que foi a implantação da monocultura. É o que acontece. Eles pegam lá um terreno, fazem corte raso desse terreno, aí a erva mate ela é plantada, as mudas, né, de erva mate são plantadas nesse sistema, e logicamente, quando a gente tem em mente que ele vai estar ali sem a proteção natural, sem a interação com as outras espécies, sem, por exemplo, estar sendo conduzida da maneira que ela naturalmente crescia, ela vai, logicamente, ficar muito mais vulnerável. E essa vulnerabilidade frente às pragas e a todas as intempéries que acontecem quando você não tem a proteção natural, ela precisa de agrotóxico, precisa fazer o uso de fertilizante químico, algo que se diferencia bastante do que se vê na erva mate sombreada. Se é feito atualmente um blend. Esse blend é uma mistura entre aquela erva que foi produzida a pleno sol com a erva sombreada. E essa erva sombreada, ela tradicionalmente é comprada desses agricultores provenientes da agricultura familiar. O problema desse processo é que, basicamente, se paga o mesmo preço por aquela erva que é plantada a pleno sol e a erva que é produzida a partir dos sistemas tradicionais. Um problema muito grande disso é porque, quando você considera uma propriedade que ela é de monocultivo, ela naturalmente vai produzir mais do que uma propriedade que tem diversas espécies e, dentre essas espécies, alguns indivíduos da planta que você pretende colher. É natural que isso acaba produzindo menos. E tem mais um adicional, que a erva a pleno sol, ela tem um sistema de colheita muito mais intensivo, justamente porque esses fertilizantes artificiais permitem que esse processo seja feito. E enquanto a erva a pleno sol, a gente tem relatos de pessoas que colhem a cada 4 ou 5 anos. Ou seja, você querer pagar o mesmo valor para produtos que não têm a mesma produção, mas que, sobretudo, considerando essa dependência que há da erva mate sombreada, é esse o impasse que a gente vive. E justamente por isso, a minha pesquisa vem nesse ponto de tentar compreender como se deu esse cenário. Como que esse processo de desigualdade ele foi sendo construído no decorrer do tempo, a ponto de causar os problemas que a gente tem atualmente, que é o de permanência desses herbais, é o de permanência do interesse dos agricultores de manter esses herbais. Os agricultores normalmente comentam com a gente, porque nós estamos ali, enquanto CEDERVA, nós fazemos o uso da pesquisa participativa, ou seja, sempre ocorrem encontros com os agricultores justamente para essa troca de experiência, no qual a academia ela transmite conhecimentos, mas ela também absorve muito, e o mesmo acontece com os agricultores, porque afinal o nosso trabalho ele acaba sendo moldado pelos interesses desses agricultores, porque são eles que nos trazem as demandas, são eles que falam quais são os principais problemas que enfrentam, e a partir disso nós tentamos ali tentamos fazer um conjunto de possibilidades, né? Esse é o nosso propósito. Então, aí justamente tentando compreender como a indústria cresceu nesse meio e em que ponto essa desigualdade foi construída, é o objetivo da minha pesquisa. O que eu tenho conquistado até então? Há quem fale,
a historiografia tradicional, ela trata uma coisa que os historiadores eles ainda estão em processo de discussão, né? Até, inclusive, se vocês tiverem algum material para me indicar sobre isso, no que eu tô me dedicando agora, é a problematização dessa ideia de ciclos. Porque se fala, por exemplo, aqui no Paraná, que houve o ciclo da madeira, lógico, o ciclo do tropeísmo, da madeira, e aí o ciclo da erva mate, depois o ciclo do café. E o problema de ciclo é que, querendo ou não, ele dá a ideia de que algo inicia e que acaba terminando. Acontece que com a erva mate, com essas outras economias também, isso nunca começou e isso nunca terminou. A gente tem ali um momento em que a monarquia ela se volta para os interesses para a produção da erva mate, mas o comércio já existia, seja através do escambo ou de outros tipos de trocas. Mas esse comércio nunca terminou. Ou seja, por mais que se fale que houve uma queda significativa da industrialização e da exportação de erva mate entre 1920 e 1930, isso não acabou. E todos os índices que eu tenho recolhido a partir de todas as fontes, eles demonstram isso na prática. O que aconteceu foi uma ressignificação. Esse é um dos pontos que eu estou tratando na minha dissertação. Outro ponto interessante é perceber que, por mais que houvesse, ano após ano, indústrias surgindo, indústrias acabando, indústrias se unindo, como é o caso da Moinhos Unidos, que foi uma junção de 4, 5 ou 6 empresas de erva mate que exportavam, eles decidiram juntar tudo em uma só para bater ali de frente com a Leão Júnior, que foi sempre a que liderou o mercado. Desde o momento em que eu começo a coletar, desde o momento que eu começo a coletar as fontes, ela está sempre em primeiro lugar em índice de exportação. E, ou seja, dá para a gente perceber essa transformação que houve nas indústrias. Um ponto interessante também que foi descoberto é que esse movimento, lógico que se a gente pensa que estamos falando de um movimento que estava ali sendo apoiado pelo Estado, e era a criação de indústrias, a modernização da agricultura, mas toda ação que por mais poderosa que ela seja, ela acaba tendo uma reação, e essa reação dos agricultores que desejavam continuar com suas práticas, desejavam, ou ainda desejavam ter o acesso às exportações, a criação de leis que favorecessem também a amplitude que a erva mate tivesse, porque eram muitas as empresas que tentavam fazer esse processo de comercialização e acabavam sendo engolidas pelos altos tributos, pelo principalmente não acesso a crédito rural, porque os pequenos não tinham voz. É algo que a gente acompanha até hoje. Mas houveram várias tentativas de, inclusive, foi uma das primeiras tentativas de cooperativismo rural aqui do Paraná. Foi justamente no setor da erva mate, visando essa organização para aí sim conseguir acesso a crédito, para aí sim conseguir financiamento, para aí sim conseguir dar conta, através de vários pequenos agricultores, conseguirem dar conta de um processo industrial. Bom, mas de qualquer forma, a minha pesquisa ela ainda não foi concluída, portanto eu venho aqui, logicamente, só mostrar alguns apontamentos e quem sabe conseguir dicas de leituras, que sempre são muito bem-vindas, mas eu pretendo, ano que vem, quem sabe eu volte para fazer uma exposição aí sim finalizada, aí sim com mais resultados concretos, né? De toda forma, eu agradeço pela atenção, agradeço pela possibilidade de participar de um evento tão grandioso quanto esse, mesmo que seja online, porque presencialmente a gente sabe que, infelizmente, a situação das pós-graduações não são tão excelentes. E é isso. Muito obrigada. Até mais.